Nação, se prepara porque o que eu vou te revelar agora vai te deixar completamente surpreso. Algo que quase ninguém sabe, algo que passou despercebido até pelos torcedores mais atentos, mas que muda totalmente a forma como você enxerga um dos jogadores mais contestados e, ao mesmo tempo, mais intensos do elenco rubro-negro. A verdade é simples e inacreditável. Guilhermo Varela, lateral do Flamengo, já foi jogador do Real Madrid. Sim, Real Madrid. O maior clube do planeta, e a maioria da torcida não fazia ideia disso. Mas antes de te contar essa história que pouca gente tem coragem de revelar, deixa eu falar diretamente com você, flamenguista apaixonado, que vive esse clube com alma e sangue. Se você vibra com cada jogo, sofre com cada derrota, se emociona com cada título e quer continuar ouvindo histórias como essa, histórias que ninguém te conta, faz o seguinte, se inscreve agora no canal e deixa o seu gostei. Só quem vive o Flamengo de verdade acompanha cada detalhe, cada bastidor, cada fato escondido da trajetória dos nossos jogadores. E eu estou aqui para colocar tudo isso na sua mão, todos os dias. Agora sim, vamos ao que interessa. Para entender a história de Varela no Real Madrid, precisamos voltar muitos anos antes dele chegar ao Flamengo, antes de vestir a camisa da seleção uruguaia, antes de marcar sua carreira com aquela intensidade absurda que ele demonstra dentro de campo. Tudo começa no Peñarol, um garoto elétrico, agressivo, intenso, físico forte e uma maturidade que chamava a atenção desde cedo. Não demorou muito para que os gigantes da Europa começassem a monitorar. E entre esses gigantes estava justamente ele, o Real Madrid. Em silêncio, como sempre faz quando quer uma joia sul-americana, o clube espanhol decidiu investir. Varela deixou o Uruguai ainda muito jovem para integrar nada menos do que o Real Madrid de Castilla, que é o time B, sim, mas é onde as grandes estrelas da base merengue nascem. Foi no Castilla que Carvajal se formou, foi no Castilla que Morata apareceu. Foi no Castilla que jogadores como Lucas Vázquez, Nacho e até Casemiro deram seus primeiros passos na Europa. E foi ali, no mesmo vestiário, no mesmo ambiente, no mesmo campo de treinamento, que Varela deu um salto gigantesco na carreira. O que pouca gente entende é que esse período marcou profundamente a forma como ele joga hoje. Ele aprendeu disciplina tática, aprendeu posicionamento europeu, aprendeu saída curta, saída longa, compactação, postura defensiva moderna. Ele não virou estrela no Real Madrid porque, como acontece com muitos jovens, o clube tinha nomes mais experientes para a posição, mas ele viveu aquele ambiente, treinou com aquele nível, respirou aquele padrão de excelência que poucos jogadores no mundo têm chance de vivenciar. Depois de sua passagem pela Espanha, o talento dele chamou a atenção de outro gigante europeu, o Manchester United. E sim, Varela vestiu a camisa do United, disputou Premier League, treinou com José Mourinho, enfrentou os atacantes mais fortes do mundo. Ele viveu intensamente o futebol inglês, a liga mais poderosa e mais exigente do planeta. Isso moldou ainda mais sua forma de jogar. E aí, quando você vê Varela hoje no Flamengo, correndo desesperadamente atrás da bola, brigando como um lutador em cada lance, fechando o corredor, trombando com o atacante, dividindo como se estivesse defendendo a vida, não é só raça uruguaia, é formação europeia, é mentalidade de alto nível, é a junção de tudo que ele aprendeu lá atrás, em dois dos maiores clubes que existem. E tudo isso, hoje, está à disposição do Flamengo. Essa trajetória explica por que treinadores valorizam tanto Varela, mesmo quando a torcida pega no pé, mesmo quando ele alterna grandes jogos com momentos mais instáveis, existe algo nele que não se compra: mentalidade forte, intensidade máxima e disciplina tática. Ele joga duro, joga firme, joga sério. E isso vem de onde? Da base de elite que ele viveu, do Real Madrid, do Manchester United, de tudo aquilo que moldou sua postura profissional. E essa é só a primeira parte da história, porque ainda falta explicar como essa passagem por clubes gigantes influenciou sua chegada ao Flamengo, porque ele encontrou aqui o ambiente ideal para renascer na carreira e como a mentalidade europeia dele impacta o elenco nos bastidores. Quando Varela chegou ao Flamengo, muita gente tratou sua contratação como algo comum, quase discreto.
Mas a verdade é que ele desembarcou no Rio trazendo uma bagagem que poucos jogadores que vestiram o manto alguma vez tiveram. Não era apenas um lateral uruguaio buscando espaço no futebol brasileiro, era um atleta que já tinha treinado no comando de gigantes, que já tinha vivido ambientes intensos, disputado campeonatos de alto nível e aprendido a suportar pressão como poucos. E isso ficou evidente nos primeiros treinos, nos primeiros jogos e principalmente na forma como ele encara cada lance. Treinadores que passaram pelo Flamengo sempre destacaram uma coisa sobre Varela: ele compete como se todo treino fosse final de campeonato. Ele não gosta de perder dividida, não gosta de ver adversário passar, não gosta de baixar ritmo. Tem jogo em que ele está com o rosto fechado, tenso, vibrando com uma simples antecipação como se fosse gol. Essa intensidade não nasce no Brasil, ela nasce no modelo europeu, onde cada sessão de treino é um teste de sobrevivência. E Varela viveu isso no Real Madrid e no Manchester United. E tem mais. A trajetória dele também explica seu comportamento emocional. Varela não é de esconder o que sente. Quando está feliz, demonstra. Quando está irritado, também demonstra. E isso, para alguns torcedores, soa como instabilidade. Mas na verdade, é personalidade de quem aprendeu a viver futebol no limite. Ele não joga para agradar, ele joga para vencer, e isso, dentro de campo, faz diferença. Por isso, quando você observa o Flamengo de 2025, um time que ganhou Libertadores, Brasileiro, Carioca, um time que viveu uma temporada histórica comandado por Felipe Luiz, percebe que a presença de Varela no elenco vai muito além do desempenho técnico, ele é parte da cultura mental do time. Ele é um jogador que ajuda a manter o ritmo, a energia, o nível de concentração, e quando você soma isso à sua história, entende por que ele nunca escondeu sua admiração pelas equipes que o formaram. Ele sabe o peso que é vestir camisas gigantescas e trouxe para o Flamengo justamente essa visão de elite. E é graças a esse histórico que Varela conquistou algo raro no elenco: respeito interno imediato. Mesmo quando não era titular absoluto, mesmo quando alternava jogos bons com ruins, ele nunca perdeu o apoio dos companheiros. Eles sabem quem ele é, sabem de onde ele veio, sabem o quanto ele trabalha. Varela nunca foi um jogador acomodado, nunca chegou pedindo espaço, chegou pedindo trabalho, chegou pedindo competitividade, chegou mostrando que queria mais do que apenas estar no Flamengo. Ele queria se provar no Flamengo. E isso é importante porque, quando você olha para a lateral direita do clube, percebe que existe uma disputa forte, intensa, e que Varela não foge dela. Ele sabe que precisa melhorar, ele sabe que precisa ser mais regular, ele sabe que precisa transformar sua energia em confiabilidade plena, mas também sabe que tem bagagem para isso. Poucos laterais no Brasil têm a formação que ele teve, poucos viveram o que ele viveu, poucos carregam a mentalidade que ele carrega. Por isso, quando dizem que Varela é apenas um jogador normal, é porque não conhecem sua história, e é exatamente por isso que essa revelação sobre o Real Madrid surpreende tanto. O Flamengo não tem apenas um lateral, tem um jogador forjado em ambiente de elite, treinado entre os melhores do mundo, moldado na pressão máxima. E hoje, com ênfase absoluta, toda essa experiência está sendo usada a favor do Flamengo. E mais ainda, essa mentalidade é a que Felipe Luiz mais valoriza. O treinador sabe que jogadores como Varela criam padrão de treino, nivelam o grupo por cima, puxam a intensidade. E para um elenco cheio de estrelas, cheio de nomes consagrados, cheio de personalidades fortes, ter um jogador com essa postura europeia ajuda a manter o ambiente profissional. É o tipo de atleta que não aceita ritmo baixo, não aceita falta de comprometimento, não aceita relaxamento. Ele é o tipo de jogador que reforça o DNA competitivo do Flamengo. E toda essa história começa lá atrás, no dia em que ele vestiu a camisa do Real Madrid Castilla, ainda garoto, com sonhos enormes e uma personalidade que ninguém jamais conseguiu dobrar. Essa passagem, esquecida pela maioria, é justamente o alicerce de tudo que ele é hoje. E se o torcedor souber olhar com um pouco mais de atenção, vai perceber que isso explica muita coisa do seu comportamento, da sua entrega e do seu estilo. E antes de encerrar, deixa eu falar agora com você que ficou até aqui e ama esse clube como poucos. Se essa história te surpreendeu, se você gosta de conhecer profundamente a trajetória dos nossos jogadores, se você vive Flamengo como a gente vive, então deixa o seu gostei e se inscreve no canal.
Aqui você vai ouvir tudo o que ninguém te conta, tudo o que a imprensa não destaca e tudo o que faz você entender ainda mais o tamanho desse clube que tanto amamos. Aqui é Flamengo todos os dias e você faz parte disso.